Herdeiro milionário vira faxineiro para descobrir roubo em sua empresa e encontra o amor verdadeiro. A madrugada ainda carregava o aroma do café requentado quando o ônibus parou diante do vidro espelhado do edifício Jacques e Filhos. No reflexo, Carlos Henrique mal se reconheceu. A barba deixada propositalmente crescer escondia o formato de seu rosto. O boné escondia o brilho de seus cabelos. O uniforme pesado e o crachá barato anunciavam Henrique S. Ele, herdeiro de um império de condomínios, atravessou a catraca como quem atravessa um portal para outra vida. Cada passo o afastava do luxo e da certeza, aproximando-o de um mundo invisível, feito de detalhes e olhares que ninguém mais reparava. A missão era clara: descobrir por que seus números não fechavam, sem que ninguém soubesse que o herdeiro caminhava entre eles. O prédio dormia, exceto pelo barulho de elevadores e a respiração de vigilantes. Ninguém ali sabia quem ele era, exceto Romeu Jacques, presidente hábil em transformar cortesia em ameaça silenciosa. Trabalhar duro, Henrique, dissera mais cedo, com aquele aperto de mão que marcava território. Carlos apenas assentiu. Jogo aceito. Mas dentro dele, algo se remexia. A tensão entre o homem comum e o herdeiro milionário que precisava ver a verdade de perto. Quando entrou no vestiário, encontrou Daniela, amarrando o cabelo num coque simples. Seus olhos cintilavam apesar da madrugada, e a voz tinha firmeza de quem varre tragédias sem parecer coitada. "Bom dia, gente", disse, notando o crachá torto de Carlos. "Você é novo?" "Sou. Henrique. Primeiro dia." "Daniela. Se precisar de ajuda, chama." Sorriu com uma generosidade que não vinha de salas envidraçadas. A rotina se desenrolou no 12º andar. Daniela limpava com método, como quem resolve equações complexas, e passou a apresentar os segredos do prédio. A copa escondendo o bolo de reunião, o banheiro sempre entupido, o gabinete do presidente que só abria depois das 9. Carlos absorvia cada detalhe, cada gesto que para ela era comum, mas para ele era mapa de um território desconhecido e perigoso. No intervalo, sentaram-se atrás do prédio. O sol tímido escorria entre as torres. Daniela abriu uma marmita simples. Carlos fingiu mastigar um pão velho. "Faço 2 turnos, às vezes viro à noite", disse ela, prendendo melhor o fecho da bolsa gasta. "É para Antônio, meu filho. 10 anos. A escola é boa, tem rampa, terapia, longe, mas vale." "Ele gosta do quê?" perguntou Carlos, surpreso com a própria curiosidade. "De tudo que tem a roda e vento", riu ela. "Ele usa cadeira, então diz que é piloto. Sonha em construir elevadores que nunca travem. Vive me perguntando dos cabos, das pólias." O sorriso murchou ligeiramente. "A cadeira é velha. Preferi pagar a escola. Um dia compro outra." Carlos guardou aquilo como quem tranca um cofre. Havia nela uma matemática de amor que nenhuma planilha explicaria. "Você gosta de números?" arriscou. Daniela piscou. "Como sabe?" "Intuição." Ela suspirou. Pequena pausa, como quem decide confiar em alguém que ainda não conhece. "Fiz um ano de contabilidade. Depois fiquei grávida. O pai sumiu. Minha família não ficou." Cortou a frase com dignidade. "Eu e Antônio damos conta." Os dias seguintes criaram uma rotina cúmplice. Trocaram turnos, dividiam gestos e gentilezas. Carlos segurava portas pesadas. Daniela o ensinava a desaparecer em plena vista. E então veio Antônio, garoto de olhos curiosos e adesivos de foguete na cadeira de rodas. "Esse é o Antônio", apresentou Daniela, orgulhosa. "Você é novo?" avaliou o menino. "Sou Henrique." "Você sabe como funciona o elevador panorâmico?" Antes de esperar resposta, descreveu contrapesos, sensores e cabos de aço. Carlos riu, encantado com a precisão. "Tem ponto cego ali."
Se um ladrão quiser passar, é por lá. Antônio! Repreendeu Daniela, escondendo o riso. É só para você saber, tio Henrique. O menino piscou, conquistando o coração do homem que aprendia, naquele instante, o peso da palavra afeto. Entre conversas e risadas, Carlos começou a notar padrões de fraude. Pequenos lançamentos repetidos, empresas prestadoras que não existiam, repasses às cestas com justificativas vagas. Romeu circulava como anfitrião eterno, observando com olhos que fotografavam cada detalhe. Quando cruzava com Carlos, deixava-o o Henrique prolongado, lembrando quem mandava. Numa madrugada, o 13º andar estava silencioso. A contabilidade, um retângulo de vidro com persianas semiabertas, parecia aquário abandonado. Carlos entrou com balde e pano, mas a respiração se acelerou ao ver relatórios esquecidos sobre a mesa. Um padrão emergia. Pequenas transações, sempre na sexta, origem manutenção de elevadores, Torre Leste. Mas aquela torre não tinha manutenção há meses. Seguiu o rastro como quem segue um cano vazando. O dinheiro se comportava igual. Pequenos desvios que se repetiam com precisão quase científica. O elevador gemeu no fim do corredor. Ding. Passos firmes aproximaram-se. Carlos avaliou esconder-se, mas a sala era um aquário. Ajustou o boné, recolheu o balde, tentando parecer parte do cenário. Do outro lado do vidro, a sombra se deteve. Um sorriso primeiro, depois rosto claro. Boa noite, Henrique. Trabalhando até tarde? Sim, senhor. Olhou para baixo, mantendo as mãos imóveis. A mão dele tocou o vidro e a palavra ficou suspensa, afiada como lâmina. Mas dedicação demais às vezes carrega curiosidade. E curiosidade pode ser perigosa. Carlos sentiu o estômago gelar. A sala parecia menor. Atrás dele, impressoras dormiam. À frente, olhos treinados farejavam segredos. O homem se inclinou, murmurou. Ou devo perguntar, a que horas você largava, Carlos Henrique? Antes que pudesse responder, a porta rangeu, e o vigia apareceu. Romeu segurou o olhar por um segundo, sorriu e foi embora, deixando um perfume de ameaça e dúvida. De manhã, Daniela encontrou-o repondo sabonete, pálido. Sem café? Demais. Noite curta. Troco turno com você, se precisar, ofereceu ela. Obrigado. Foi só um susto, murmurou Carlos, mordendo a vontade de revelar seu segredo. Entre a rotina do prédio, o brilho do sol e o som metálico do elevador, Carlos percebeu que aquele disfarce não era apenas teste para a fraude. Era um mergulho no que significa ser humano, observar afeto e entender que até um elevador, com suas portas que se fecham e abrem, podia simbolizar o risco, a ascensão e a queda de cada escolha feita no silêncio da noite. O relógio ainda marcava 7 da manhã, quando Carlos passou a mão no crachá gasto e atravessou a portaria do prédio. O ar gelado do ar-condicionado invadia o hall silencioso, misturando-se ao cheiro de verniz dos corredores. Cada degrau que subia, cada porta que varria, parecia levá-lo não apenas aos andares superiores, mas a um território que misturava poder e vulnerabilidade. Daniela já o esperava no depósito de material, alinhando panos e baldes com a precisão de quem domina cada rotina do prédio. Você chegou cedo, disse, arqueando a sobrancelha. Não queria perder nada, respondeu Carlos, com um sorriso contido. A frase soou inocente, mas para ele carregava a verdade. Cada minuto no prédio era uma oportunidade de observar, de aprender, de conectar pontos invisíveis. Antônio chegou pouco depois, ainda enrolado na manta azul que a mãe insistia em colocar sobre os ombros. Bom dia, tio Henrique. A voz era um clarim de alegria, carregada de curiosidade. Carlos sentiu uma ponta de carinho que lhe apertou o peito. O menino tinha uma capacidade de ver detalhes que ele próprio nunca havia considerado.
Uma percepção intuitiva que podia ser um trunfo ou um alerta. Enquanto limpava os corredores, Carlos observava o comportamento dos funcionários, os hábitos dos porteiros, até mesmo o ritmo das impressoras e copiadoras. Pequenos gestos, números lançados de forma suspeita, caixas registradoras que desapareciam por minutos. Cada elemento era uma peça de um quebra-cabeça que ninguém mais parecia notar. Foi na copa que a primeira pista concreta apareceu. Entre xícaras usadas e pacotes de biscoito, Carlos notou extratos antigos jogados de lado, relatórios de manutenção com datas e valores que não batiam com o inventário físico. Pequenos desvios, imperceptíveis à contabilidade oficial, mas claros demais para quem tinha o olhar treinado por cifras e lógica. Ele tirou fotos discretamente com o celular escondido, sabendo que cada imagem seria um passo a mais na teia de fraudes que se espalhava pelo prédio. Durante o intervalo, Daniela aproximou-se, observando o homem silencioso que parecia absorver o prédio como uma esponja. "Você sempre fica assim tão concentrado?" perguntou, inclinando a cabeça. "Foco ajuda a não perder nada", respondeu Carlos, tentando parecer casual. Mas havia uma verdade maior. A concentração era mais do que trabalho. Era autoproteção. Ele não podia revelar seu verdadeiro papel, mas precisava entender o esquema para salvar não apenas os números, mas a confiança do próprio império. Antônio, sentado num canto, apontava para o elevador panorâmico. "Tio Henrique, ele faz barulho quando sobe rápido demais. Já percebeu?" Carlos sorriu intrigado. "É como se tivesse vontade própria?" "Exatamente. E se alguém mexer nos cabos, ele pode parar no meio do andar. Tipo uma armadilha." O menino riu, mas havia um fundo de seriedade que Carlos não ignorou. Cada comentário parecia dar mais sentido à sua investigação. Cada observação de Antônio era um alerta velado para riscos que ele ainda não tinha considerado. Mais tarde, no 12º andar, enquanto varria a sala de diretoria, Carlos encontrou um arquivo eletrônico mal protegido. Os números coincidiam com os relatórios físicos que ele tinha fotografado. Pagamentos feitos a empresas fictícias, contas desviadas, transferências trianguladas com precisão cirúrgica. Cada cifra revelava que o esquema não era amador, era sofisticado, calculado para desaparecer na rotina do dia a dia. O som do elevador o fez gelar. Antes que pudesse reagir, a porta se abriu e Romeu Jaques entrou. O homem carregava um perfume caro e um sorriso calculado. "Trabalhando tarde novamente, Henrique?" Carlos manteve a postura. "A rotina exige." "Rotina ou curiosidade?" perguntou Romeu, aproximando-se do arquivo. Os olhos do presidente pareciam perscrutar não apenas o homem, mas cada intenção por trás do crachá barato. Carlos engoliu em seco, sentindo a tensão subir como eletricidade pelo corpo. Romeu sempre percebia mais do que deixava transparecer. Antes que a situação pudesse se agravar, Daniela apareceu, interrompendo o silêncio. "Henrique, o lixo da copa está transbordando." Um pretexto simples, mas eficaz. Romeu lançou um olhar rápido, avaliando, e então saiu, mantendo o sorriso que escondia ameaça e poder. Carlos suspirou, consciente de que cada movimento seu estava sendo avaliado, mesmo quando ele achava que estava sozinho. Durante os dias seguintes, a rotina se repetiu. Limpeza, observação, pequenas descobertas, conversas discretas com Daniela e Antônio. Cada pista encontrada aproximava Carlos do núcleo da fraude, mas também estreitava os laços com aqueles que não podiam saber seu segredo. Daniela começou a confiar mais. Antônio o admirava como um herói silencioso que ouvia atentamente, que valorizava suas ideias sobre elevadores e cabos de aço. Uma noite, ao organizar o depósito, Carlos percebeu uma discrepância na ordem de suprimentos, materiais comprados em excesso,
cupons duplicados, notas fiscais com assinaturas suspeitas. A fraude se mostrava como uma rede de pequenas mentiras, cada uma suportando a outra. Ele registrou tudo mentalmente, sabendo que cada detalhe poderia ser crucial para desmontar o esquema. Mas a tensão aumentava. Romeu não descansava. Circulava pelo prédio com um olhar de predador, observando padrões, testando limites. Carlos sentia o peso da vigilância constante, da necessidade de manter a máscara perfeita, do risco de qualquer passo em falso. Cada encontro com Romeu era um jogo de xadrez silencioso. Cada sorriso do presidente carregava ameaça e desafio. Naquela madrugada, ao sair do depósito, Carlos parou diante do elevador panorâmico. Observou os cabos de aço, os sensores, a cabine refletindo seu próprio rosto. A metáfora não lhe escapava. A subida era delicada, o equilíbrio necessário, um movimento em falso, e tudo poderia despencar. O prédio, com sua rotina de cifras e segredos, era um organismo vivo, e ele precisava compreender cada músculo, cada nervo, antes de poder agir. Enquanto o sol começava a invadir os corredores com luz pálida, Daniela surgiu com uma xícara de café para ele. Você parece cansado, Henrique. Só atenção demais aos detalhes, respondeu, tentando sorrir. Mas por dentro, sabia que cada descoberta o aproximava de uma verdade maior. A fraude não era apenas financeira, era um reflexo do poder, da ganância e da vulnerabilidade de todos que ali viviam. E ele, um herdeiro disfarçado de faxineiro, estava no epicentro de tudo. A madrugada caía sobre o prédio, tingindo os vidros espelhados de tons escuros e laranja pálido. Carlos permanecia na copa, escondido atrás da bancada, revisando anotações e fotos que havia acumulado durante semanas. Cada detalhe parecia inócuo quando isolado, mas, quando alinhado, formava um padrão quase impossível de ignorar. Os desvios não eram apenas financeiros, eram estratégicos, calculados com a precisão de um enxadrista. O coração dele acelerou ao perceber que algumas transferências estavam vinculadas a contas internacionais, nomes de empresas fantasmas criadas com intervalos cirúrgicos, que surgiam e desapareciam sem deixar rastros. Isso não era apenas fraude corporativa, era um jogo de poder que poderia abalar todo o império. Enquanto revisava os arquivos, Daniela entrou sem fazer barulho, trazendo café fresco. Você está sozinho de novo? Isso é perigoso. Perigoso ou necessário, respondeu Carlos, tomando a xícara com um sorriso leve que tentava esconder a tensão. Cada pista me aproxima do núcleo do esquema. Daniela franziu o senho. Eu confio em você, Henrique, mas e se Romeu perceber que algo está errado? Carlos suspirou, olhando para a janela. As luzes da cidade cintilavam lá fora, como promessas de liberdade ou advertências silenciosas. É por isso que precisamos ser discretos. Ninguém pode desconfiar de nada. Antes que Daniela pudesse responder, Antônio entrou correndo, olhos brilhando de entusiasmo e preocupação. Tio Henrique, olha o que eu descobri! Ele segurava um bloco de notas com desenhos de cabos, elevadores e símbolos que ninguém mais teria percebido. Carlos sorriu, tocado pela sagacidade do menino. Cada descoberta de Antônio, cada observação infantil, se tornava um alerta valioso. Ele sabia que, se Romeu soubesse do talento do garoto, poderia manipulá-lo. Por isso, além de mentor, Carlos precisava protegê-lo. O dia seguinte trouxe novos desafios. Romeu apareceu na sala de diretoria com uma postura que misturava charme e ameaça. Henrique, ouvi rumores de que alguém anda muito interessado nos relatórios de manutenção, disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Espero que você não esteja se envolvendo em problemas desnecessários. Carlos manteve a calma. Apenas sigo minha rotina. O prédio exige atenção constante.
Romeu inclinou-se, avaliando cada gesto. Rotina ou curiosidade, Henrique? Às vezes, as duas coisas se confundem. Ele saiu, deixando uma tensão silenciosa que Carlos sentiu percorrer a coluna. Cada palavra de Romeu era como um sussurro envenenado. Cada gesto, uma ameaça velada. Ao longo da semana, Carlos começou a mapear os padrões das fraudes. Descobriu que certos pagamentos eram direcionados a contas estrangeiras nos mesmos horários em que o prédio era fechado para manutenção, criando uma janela perfeita para operações ilegais. Ele anotou cada detalhe, cada rota de transferência, consciente de que qualquer passo em falso poderia revelar sua investigação. Daniela tornou-se sua aliada discreta, avisando sobre horários de ronda, reuniões inesperadas e comportamentos suspeitos de funcionários próximos a Romeu. Antônio, por sua vez, se tornou um pequeno detetive em treinamento, percebendo padrões que Carlos só conseguia notar com horas de análise. Juntos, formavam uma rede silenciosa, quase invisível, dentro de um prédio repleto de olhos e ouvidos atentos. Numa noite de sexta-feira, Carlos encontrou algo inesperado. Um conjunto de contratos assinados com datas manipuladas, indicando que Romeu estava desviando não apenas dinheiro, mas ativos do próprio prédio, terrenos, equipamentos e licenças de operação. A magnitude do esquema o fez engolir em seco. Não se tratava mais de pequenos desvios. A fraude era sistêmica, estruturada para durar anos sem que ninguém suspeitasse. Enquanto ele processava a descoberta, Daniela aproximou-se, tocando seu ombro com preocupação. Henrique, isso é sério. Precisamos pensar em como agir sem sermos pegos. Carlos assentiu. Eu sei, cada passo precisa ser calculado. Romeu não vai deixar barato se perceber que estamos perto demais da verdade. No sábado, enquanto fazia a limpeza do subsolo, Carlos percebeu que alguém o observava. Os reflexos do vidro mostravam uma silhueta que desapareceu antes que pudesse identificar. A sensação de estar sendo vigiado aumentou a tensão. Romeu parecia saber mais do que revelava, e Carlos sentiu que o tempo para agir estava diminuindo. Ao voltar ao depósito, encontrou Antônio sentado no chão, desenhando padrões de cabos e sensores do prédio. Tio Henrique, se alguém mexer aqui, a coisa cai, tipo uma armadilha. Carlos sorriu, mas o frio na espinha não desapareceu. Cada palavra do garoto soava agora como aviso e premonição. O prédio era uma armadilha viva, e ele precisava navegar por ela sem errar. Mais tarde, Daniela trouxe notícias sobre movimentações financeiras suspeitas que coincidiam com dias específicos do mês, sempre próximos a datas de auditoria. Henrique, Romeu está testando a rede, talvez para ver se alguém percebe, disse. Carlos assentiu. O quebra-cabeça se tornava cada vez mais complexo. Cada detalhe observável, cada cifra suspeita, cada comportamento estranho de Romeu formava uma teia invisível que ele precisava compreender completamente antes de agir. Enquanto a noite avançava, Carlos revisou novamente todos os arquivos, cada transferência, cada assinatura, cada detalhe minúsculo que poderia servir de prova. Sabia que para desmantelar o esquema não bastaria apenas coletar dados. Era necessário inteligência, paciência e, acima de tudo, precisão cirúrgica. A madrugada trouxe consigo uma certeza. Romeu não era apenas um presidente ambicioso, era um inimigo silencioso, calculista e implacável. Mas Carlos também tinha aliados. Daniela, Antônio e sua própria habilidade meticulosa eram armas invisíveis, capazes de transformar vigilância e observação em estratégia. Enquanto os primeiros raios de sol filtravam-se pelas janelas, Carlos olhou para o prédio que começava a despertar. Cada andar guardava segredos. Cada corredor era um campo minado de oportunidades e ameaças. Ele respirou fundo,
consciente de que o próximo passo seria decisivo. Um passo em falso poderia significar desastre, mas um movimento certeiro poderia mudar tudo. E assim, entre cifras e sussurros, decisões e vigilância, Carlos se preparava para atravessar o véu da noite, onde a verdade e o perigo se entrelaçavam de forma irrevogável. O prédio parecia diferente naquela manhã. O ar carregado de silêncio era mais pesado que o habitual. Até mesmo os elevadores, normalmente barulhentos, funcionavam com uma lentidão incomum, como se compartilhassem a tensão que Carlos sentia. Ele caminhava pelos corredores com passos medidos, cada olhar e gesto observados com atenção, como um estrategista antecipando movimentos inimigos. O café da manhã foi rápido, sem conversas desnecessárias. Daniela entregou a Carlos um envelope selado, com folhas dobradas e cálculos detalhados que ela mesma verificara na noite anterior. "Olha isso", disse com a voz baixa, quase sussurrando. Algumas transações coincidem com movimentações em offshores que não estão nos relatórios oficiais. Romeu está escondendo mais do que pensávamos. Carlos pegou as folhas e estudou cada detalhe. Isso confirma minhas suspeitas. Não é apenas um desvio. É um plano meticuloso para controlar os ativos sem levantar suspeitas. Se conseguirmos mapear tudo, podemos prever cada movimento dele. Antes que pudessem elaborar uma estratégia, o celular de Carlos vibrou discretamente. Era uma mensagem codificada de Antônio. "Encontrei algo no subsolo. Pode ser perigoso." Sem hesitar, Carlos seguiu para o depósito. Encontrou o menino junto a um conjunto de cabos e sensores que ninguém deveria acessar. O garoto apontava para um pequeno painel escondido atrás de caixas de manutenção. "Tio Henrique, olha aqui. Tem uns registros de acesso e horários que não batem. Parece que alguém entrou à noite, sem autorização." Carlos analisou rapidamente. Cada entrada e saída registrada mostrava padrões que coincidiam com transferências financeiras suspeitas. Romeu não só manipulava recursos, como também usava o prédio como fachada, um tabuleiro de xadrez em que cada peça tinha função precisa. Enquanto examinavam os registros, Daniela entrou apressada. "Henrique, você precisa ver isso. Recebi um e-mail anônimo com fotos do escritório de Romeu, e ele não está sozinho. Tem alguém mais ajudando nos desvios." O coração de Carlos apertou. A rede de fraude era maior do que imaginava, com cúmplices ocultos dentro do próprio prédio. Era impossível agir sem cautela. Cada passo em falso poderia alertar Romeu ou seus aliados. Decidiram esperar a noite para investigar mais a fundo. Quando o relógio marcou 21 horas, Carlos, Daniela e Antônio desceram discretamente ao subsolo. As luzes da manutenção estavam apagadas e o silêncio parecia um aviso. Cada movimento ecoava pelos corredores vazios. "Se alguém nos pegar aqui, estamos perdidos", murmurou Daniela, enquanto ajustava a lanterna. "Então vamos ser rápidos e precisos", respondeu Carlos. Ele começou a desconectar sensores e verificar registros de acesso, cada detalhe analisado com extrema atenção. Antônio acompanhava, apontando incongruências e anotando cada número. Foi quando ouviram passos, leves, calculados, quase imperceptíveis. Carlos congelou. A sombra de Romeu ou de um dos seus cúmplices poderia surgir a qualquer momento. Mantiveram-se imóveis, observando, cada segundo alongando-se até parecer uma eternidade. Um vulto passou pela entrada do depósito. Não era Romeu, mas um funcionário de confiança que Carlos reconheceu imediatamente como parte da rede de fraude. Ele não percebeu os três ali e passou seguindo seu caminho. Carlos respirou aliviado, mas sabia que o risco aumentava a cada minuto. De volta à sala de controle, começaram a cruzar os dados do funcionário com os registros financeiros. Descobriram transferências em horários impossíveis, documentos falsificados e um padrão quase perfeito de manipulação.
Cada detalhe revelava uma rede complexa e organizada que exigiria não apenas provas, mas também estratégia para desmantelar. No dia seguinte, Carlos encontrou-se com um aliado inesperado, um contador sênior do prédio, que havia percebido irregularidades, mas nunca teve coragem de confrontar Romeu. Com suas informações, o quadro tornou-se ainda mais claro. Romeu havia planejado cada movimento durante meses, antecipando auditorias e encobrindo qualquer pista. A sensação de estar cercado aumentava. Cada conversa no corredor, cada sorriso falso de Romeu, era uma peça de um jogo mortal. Carlos sentiu que não havia mais espaço para hesitação. Se não agisse, Romeu consolidaria seu controle, e qualquer prova poderia desaparecer sem deixar vestígios. Enquanto preparavam os próximos passos, Daniela alertou. Henrique, se ele descobrir que estamos investigando, não teremos apenas dinheiro em risco. Pode ser nossa segurança pessoal. Carlos assentiu, olhando para Antônio, que estudava o painel com atenção infantil, mas uma maturidade rara para sua idade. Então precisamos ser meticulosos. Cada movimento nosso deve ser pensado, cada informação verificada. Não podemos falhar. A noite caiu novamente, e a cidade lá fora brilhava indiferente. No interior do prédio, cada corredor parecia um labirinto de perigos. Carlos sentiu o peso da responsabilidade, mas também a determinação. Romeu subestimara a inteligência e a paciência deles. E isso seria seu maior erro. Enquanto se preparava para a próxima fase da investigação, uma certeza surgiu clara como cristal. A teia de Romeu estava se fechando sobre si mesmo, mas também sobre eles. Cada passo seria decisivo, e cada ação precisava ser perfeita. O confronto inevitável estava próximo, e Carlos sabia que não poderia mais recuar. A madrugada avançava, e com ela, o risco, a tensão e a esperança. O jogo de Romeu não tinha apenas dinheiro em jogo, tinha reputações, segredos e vidas. E Carlos Henrique estava pronto para atravessar cada armadilha, desmascarar cada mentira e, finalmente, expor a verdade escondida sob o véu da noite. O salão do conselho estava mergulhado em um silêncio pesado. O relógio marcava 9 horas em ponto, e cada cadeira ocupada refletia a tensão de semanas de manipulação, mentiras e intrigas. Carlos entrou devagar, com uma pasta azul sob o braço, consciente de que cada passo ecoava não apenas nos corredores de mármore, mas nas decisões que moldariam o futuro de todos ali. Romeu Jacques ocupava a cabeceira com o ar de um imperador seguro, a pasta preta sobre a mesa à sua frente como escudo e espada ao mesmo tempo. Paula, gerente de compliance, ajustava os documentos com a mão trêmula. Alguns conselheiros cochichavam desconfiados, enquanto o advogado de Romeu digitava nervosamente notas em seu tablet. O elevador panorâmico havia sido travado temporariamente, e o prédio inteiro parecia conter a respiração. Carlos abriu sua pasta com calma. Dentro, cada evidência coletada estava organizada, clara e implacável. Senhoras e senhores, começou, a voz firme, mas com um peso que parecia tocar cada pessoa ali. Este relatório não é apenas contábil. É a história de uma fraude sistemática, orquestrada por quem deveria zelar pela integridade desta empresa. Os olhares se voltaram para Daniela, que entrou silenciosa, segurando a outra pasta azul. Antônio acompanhava atrás dela, olhos atentos, segurando o travesseiro com as chaves simbólicas do que seria o novo futuro. Ele se escondeu parcialmente atrás da mãe, mas seus olhos brilhavam com a determinação de quem aprendeu cedo que justiça e coragem andam juntas. Romeu esboçou um sorriso frio. — E o que temos aqui? Perguntou, o tom suave escondendo perigo. Mais um funcionário tentando ser herói? Daniela colocou as pastas sobre a mesa com firmeza. Não é herói, é a verdade. Cada transação, cada token, cada empresa espelho
está documentada. Cada valor desviado foi rastreado até contas pessoais. Carlos complementou. E não apenas isso. Tudo foi feito com auxílio de logs, capturas de e-mail e vídeos de segurança. Quem tentar contestar terá que enfrentar provas incontestáveis. O advogado de Romeu respirou fundo, tentando organizar palavras que pudessem salvar seu cliente, mas o clima pesado deixava cada argumento frouxo diante da matemática da honestidade. Um dos conselheiros, curioso, perguntou: quem realizou toda essa auditoria? Daniela Silva, disse Carlos, funcionária de limpeza e estudante de contabilidade. Sem ela, não teríamos qualquer evidência concreta. Um murmúrio percorreu o salão. Romeu permaneceu impassível, mas o olhar agora carregava algo diferente: surpresa e apreensão. Paula conferiu rapidamente os logs. Confirmado. Os tokens, as autorizações, os horários, tudo bate. Carlos respirou fundo, o coração acelerando. Sabia que naquele instante, cada segundo contava. Ele precisaria manter calma até que a justiça fosse aplicada e até que Daniela estivesse segura. Romeu se levantou devagar, a cadeira rangendo. Vocês acham que podem derrubar quem construiu este império? Disse, a voz baixa, quase um sussurro que ecoava ameaçador. Mas desta vez, ninguém se intimidou. Carlos manteve os olhos fixos no presidente, a segurança de quem conhecia cada movimento do adversário. Nesse momento, a tela atrás da mesa acendeu. Era Silas Monte, ex-diretor financeiro, cuja gravação havia sido enviada ao conselho antes da reunião. Se estão vendo isto, é porque a verdade precisava vir à luz, disse, sua voz firme. Ele detalhou, passo a passo, as ordens de Romeu, os tokens e as transferências ilegais. Cada prova era precisa, deixando qualquer contestação impossível. Romeu tentou um último gesto de controle, mas cada conselheiro agora tinha clareza da magnitude da fraude. A decisão foi rápida. Auditoria externa, devolução integral dos valores, cooperação total com órgãos de fiscalização. Romeu, antes seguro, foi agora conduzido por agentes federais, pálido e sem palavras, enquanto o conselho declarava vacância e nomeava diretoria interina. Carlos se aproximou de Daniela. Seus olhares se encontraram, carregados de tudo que viveram: tensão, medo, cumplicidade e amor silencioso. Desculpe por ter escondido quem eu era, disse, a voz baixa, carregada de arrependimento. Ela apertou a alça da bolsa, respirando fundo. A verdade é necessária. E você salvou não só os números, mas pessoas. Meu filho, eu, nós. O coração de Carlos acelerou. Quero viver sem máscaras com você e Antônio. Se aceitar, ofereço posição integral em controles internos e bolsa para estudo. Daniela sorriu, um sorriso que misturava orgulho e emoção. Aceito a oportunidade. Mas meu coração ainda junta cacos, e o jantar do Antônio não pode esperar. Horas depois, o sol iluminava o saguão. Antônio girava sua cadeira nova, rindo. Carlos aproximou-se e segurou suas mãos nos apoios. Pronto para um voo especial? Perguntou. Pronto, e sem chororô, respondeu o menino, girando com maestria. A igreja do bairro estava cheia. Daniela surgiu à porta com um vestido simples, mas que parecia refletir todas as manhãs de coragem e noites de batalha. O padre falou das alianças, comparando-as a cabos que sustentam e unem vidas. Quando chegou a hora do anel, Antônio avançou com o travesseiro, oficializando o momento como o próprio guardião da nova família. Eu escolho você, disse Daniela, a voz firme. Eu escolho você e Antônio, todos os dias, respondeu Carlos. Ao sair, arroz e pétalas caíram e o sol iluminou o sorriso da nova família, como se assinasse a promessa de futuro seguro e justo.
Não terminou ali. Carlos e Daniela assinaram sobre o capô de um carro o documento de criação do Instituto Elevador, projeto que Antônio inspirara. Cadeiras, rampas e elevadores que não travassem, acessíveis para todos. A festa tomou a rua. Crianças correram atrás de arroz como se fossem estrelas, e adultos descobriram a alegria de pequenas vitórias compartilhadas. Semanas depois, Daniela voltou à universidade. A placa dizia: "Bem-vinda de volta". Ela se sentou, abriu o caderno e sentiu a alegria antiga de aprender, agora guiada pela experiência da vida real. Carlos administrava o instituto durante o dia e, à noite, auditava junto com Daniela cada projeto do Cesta Justa, garantindo transparência e integridade. Antônio, cada dia mais inspirado, testava rampas e elevadores e até programava sistemas simples para portas e acessos. Pai, mãe, se cuidarmos de outras pessoas como eu, ninguém fica para trás, dizia ele, visão clara do que seria um futuro inclusivo e justo. O Instituto Elevador cresceu, com oficinas, laboratórios, bibliotecas e treinamentos de acessibilidade. A cidade aprendeu, aos poucos, a subir e descer sem travar, e cada elevador funcionando era como metáfora viva da justiça, da honestidade e do amor que sustentava aquela nova vida. No fim, Carlos olhou para Daniela e Antônio e percebeu que havia conquistado muito mais que justiça financeira. Havia criado um lar, construído um futuro e encontrado o amor verdadeiro, sem disfarces, sem atalhos. E no silêncio do saguão, quando o elevador chegava no andar certo, podia-se ouvir o som preciso de portas se abrindo. Espaço exato para o futuro inteiro, para todos que acreditassem que justiça e amor podem andar lado a lado.